E aí, ao longo da minha trajetória, infância, foi uma infância muito boa. Eu vivi em melhores momentos com os meus avós. Tive a presença aos poucos ali do meu pai, que meu pai tinha outro casamento, eu frequentava menos. Mas tive uma infância muito boa com os meus avós, dentro do que eles podiam me oferecer. Porque já eram pessoas de 70, 80 anos. Mas tive uma infância muito gostosa. E cresci lá com eles até os 18. Aos 18 anos eu casei. Eu sempre escrevia quando eu não me recordo a idade, mas eu lembro que quando na escolinha me perguntavam quem era minha mãe. Porque sempre tinha reunião de escola e a minha avó, ela não ia. Por ser mais de idade, eu acredito, né? Não dava muita atenção. Minha avó não ia. E aí eu sempre falava que minha avó me achou no lixo. Porque minha avó ela não tinha contado a história, né, que eu tinha ido. E aí eu sempre contava. Aí eu sei, um dia a coleguinha chegou na minha avó e perguntou: qual lixo que a senhora achou ela? Na escola. E aí minha avó falou: não, a mãe dela deu pra gente, foi embora. E aí eu fui entender a minha história. E desde então, quando eu entendi de fato a história, eu guardei uma mágoa da minha mãe. Muito grande. E aquela mágoa foi me corroendo e foi trazendo um sentimento muito ruim que me fez parar um pouco no tempo. O que aconteceu? Por que sua mãe fez isso? Você sabe? É muito contraditório, né? Porque meu pai falava que ele saía para trabalhar e ela ficava na rua. Minha mãe já fala que meu pai às vezes batia, agredia. Então eu não tenho noção de fato como é a verdadeira história. Mas eu acredito hoje, que hoje eu sou cristã, hoje eu estou transformando essas dores em um legado maior. E entender que ela teve um propósito para isso e o meu pai também teve um propósito para isso e tá tudo bem. Eu tive a melhor vida que eu podia ter. E eu ainda falo que às vezes se eu tivesse sido criada com ela, a gente é 4 irmãs, mulheres, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Eu não teria um Deus que eu tenho hoje. Eu falo que teria sido diferente. Então eu acredito que tudo teve a mão de Deus. Porque tá na Bíblia, né? Que ele nos conhece desde o ventre. Então eu acredito muito nisso. Hoje, mas antes não. Antes eu carregava muita mágoa. Hoje eu tô transformando isso e aí, aos poucos, né? Porque não vai ser da noite pro dia. A gente vai perdoando aos poucos. Você teve a oportunidade de conversar com eles? Com meu pai eu tive a convivência, né? Ele morou na mesma cidade. Às vezes ao sábado eu ia pra lá. Já passei vários bocados também na casa do meu pai. Porque às vezes escondiam as coisas pra mim comer, pra dar pros outros irmãos. Mas naquela época eu era muito criança, então eu nem tinha mágoa. Pra mim era uma bobeira. Até porque na casa dos meus avós eu tinha tudo. E a minha mãe, eu escrevia cartinha pro Gugu pra achar ela. E aí nunca chegou no Gugu, inclusive, revoltada. E aí quando eu fiz 18 anos, eu fiz 19 anos, eu conheci uma tia minha, irmã da minha mãe em Uberlândia. E ela me passou o contato da minha mãe. E aí eu liguei. Falei: oi, tudo bem? Eu sou tão assim... Eu falo que eu era tão humilde, hoje eu já não tô sendo humilde. Eu até tenho que quebrar isso. Eu era tão humilde que eu liguei: oi, mãe. Eu falei: oi, mãe. Eu falei: oi, mãe, a senhora sabe quem tá falando? Aí ela: não. Aí eu falei assim: a Janaína, sua filha. Aí ela começou a chorar, falou que era o sonho dela me conhecer, mas ela tinha muito medo de eu rejeitar ela. Naquela hora eu ainda fiquei com raiva. Eu falei: pô, como eu ia rejeitar ela se eu era uma criança. Eu não queria que ela me pegasse pra cuidar. Eu queria que ela tivesse momentos lá comigo. Ela sabia pra quem ela me deu, que foi pra minha avó. Sabia que minha avó não ia mudar de casa, porque já era uma senhora, a casa era dela. Então eu queria só que ela fosse, né, numas férias, num final de semana, ficar comigo. Eu não queria a presença inteira, porque eu vivia num lar bom. E aí ela foi me conhecer, acho que, se eu não me engano, um final de semana depois. E ela foi me conhecer. E foi ela, minha irmã daqui de Caldas, o marido dela e o meu padrasto. Que não é mais meu padrasto, ele faleceu. E aí só que quem chorou, na verdade, foi eu e minhas 2 irmãs. Muito, a gente chorou muito. Porque eu sempre falava: gente, eu quero saber se eu tenho irmão, se eu tenho irmã. E aí a gente chorou muito, minha mãe chorou no início. Até quebrei o gelo ali, porque no domingo eles já iam vir embora. E ela não quis ficar comigo, ela ficou com uma madrinha minha, que era muito amiga dela. Elas foram beber. E aí eu falei pra minha irmã mais velha, eu falei: nossa, que trem esquisito, ela veio me conhecer, a gente saiu pra almoçar, vocês vão embora agorinha. E ela saiu pra beber. Aí
A minha irmã falou, não se preocupe, ela é assim. Porque todas foram criadas assim. Com um pouco de parente aqui, um pouco de parente ali. As outras teve convivência porque ela deu pra família par de mãe, né? Então ela convivia com as meninas mais. Mas ela não teve contato. E aí quando eu fiz 19 anos, eu casei com 18, separei com 19. Não tive uma base de relacionamento, né? De ensinamento. Não tive uma base disso. Meus avós, eles me deram amor, afeto, carinho e comida, né? Minha avó e meu avô não foram aqueles pais para conversar. E aí quando eu separei, eu não quis voltar para casa dos meus avós, que minha mãe já estava no abrigo. Meu avô foi para casa de uma filha e ficou só meu tio e um primo que era alcoólatra, e eu não quis voltar para lá. Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu queria passar uns dias na sua casa. E aí eu vim para Corumbaíba. Ela mora lá, então? Hoje ela mora no sul. Ah, tá. Aí eu fui pra Corumbaíba. E aí em Corumbaíba eu vivi lá 10 anos. Com ela eu vivi, se eu não me recordo, poucos meses. Porque eu não era acostumada a beber. Minha avó nunca me ensinou a beber. Minha avó, o máximo que tinha lá em casa era... Eu lembro que era uma pinguinha do meu pai. Ele virava uma pinguinha, uma dose, todo dia na hora do almoço. Não tinha bebida. Quem era bebia lá na minha família era meu primo, que era alcoólatra. Mas eu não tive festas, minha mãe não deixava, minha avó não deixava. Eu fui conhecer o mundo depois que eu separei. Aí eu conheci o mundo, de verdade. Então, quando eu fui pra minha mãe, eu não era desse mundo que era na minha mãe, né? Era muita bebida, era muitas pessoas em volta todo dia, e eu não era acostumada com aquilo. E eu logo me envolvi com o primeiro que eu achei e casei de novo. Então você teve uma família disfuncional, completamente disfuncional. Sim. E assim, você acredita que hoje a sociedade ela está indo por esse caminho por causa disso? Famílias disfuncionais? Sim. Né? Se você não tem uma base, né? Isso. Se você não tem a base ali, como vai ser seus princípios lá na frente? Isso. Se não for o Senhor nas nossas vidas, é para dar errado. Sim. Tá? É para dar errado. Como a gente precisa que o Senhor entre na nossa vida, né? Você falou que você teve 1 ano, você casou 1 ano. Sim. Aí você separou. Sim. Não deu certo. Não. Eu era muito menina, né? Eu tinha 18 anos. Meu primeiro namorado foi ele, com 17. Eu fiz 17, a gente começou a namorar, 18 eu casei. E eu era muito menina, então... E ele era muito ciumento, muito. Eu não podia ir no meu pai. Se eu passasse mal, ele não pudesse me levar no hospital, eu não podia ir com alguém que me levasse, mesmo que se fosse meu pai. E com 1 ano eu falei, não quero isso pra mim não. Porque eu já não tinha ideia, eu era uma menina, eu era uma criança, eu sempre fui muito moleca. E aí eu simplesmente saí de casa. Perdi tudo. Saí, perdi imóveis, porque como ele entrou com juiz, com advogado, eu não tinha nem noção de advogado, eu era muito leiga pra tudo. E aí ele entrou com advogado, e o advogado falou que eu perdi a causa porque eu abandonei o lar. E eu nem sabia que isso existia. Aí eu simplesmente falei na frente do advogado e falei na frente dele. Eu falei, então eu teria que ter continuado. Ele não me batia. Mas às vezes, as formas que ele pegava nos meus braços pra me apertar, já ficava roxo. Então a gente tinha uma pastelaria e eu vestia roupa de frio pra tampar os roxos no braço. E a minha sorte foi que eu mostrava pros vizinhos de onde a gente morava. Que se eu tivesse separado e não tivesse mostrado, às vezes eu teria sido errada. E aí a gente separou. E foi a melhor escolha? Se foi a melhor, hoje eu não consigo te responder porque eu era muito menina. Sim. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não sei se teria dado certo. Entendi. Assim, a nossa vida são atitudes, né? Sim. E desde o início, né, as trajetórias da sua vida, trajetórias de dor. Não foi fácil a sua vida, não. Né? Desde criança, lá com a sua mãe, depois, por mais o amor, o cuidado dos seus avós, que foram Sim. seus pais, vamos colocar assim, que cuidou de você, depois seu casamento, foi um período de muita dor na sua vida. E pelo que eu estou vendo, graças a Deus que você não ficou com ela, com essa dor. Você venceu muitas dores, né? Aos 13, que eu comecei a trabalhar como babá para uma prima minha.
ela era cristã e eu conheci Jesus. Não conheci Jesus. Hoje eu sei que o conhecer Jesus é diferente do ir à igreja. Uhum. Eu ia à igreja. Aos 13, eu era uma menininha ainda, eu brincava na rua de bola. E aí ela me levou e eu amava ir pra igreja, porque eu cantava já na igreja, no playback. E eu amava os domingos, porque domingo me dava oportunidade. Aí eu fiquei dos 13 até os 18, que foi quando a gente casou, porque meu avô não quis que eu casasse na cristã. Meu avô queria que eu casasse na católica, porque eu vim de um lar católico. Uhum. Aí eu não quis contrariar, era minha vida, meu avô. Falei, não, vamos casar. Casei, e desde que a gente casou, a gente nunca mais voltou na igreja. Porque eu e ele frequentava a igreja, ele conheceu através de mim. Aí a gente nunca mais voltou. E aí, eu nunca mais voltei depois. Sempre tive vontade, sempre ouvia hino, pingava assim que eu falo. Ia, visitava só, né? Não era nem frequentar. Visitava uma, visitava outra, mas... Sabe que é aquele vazio que parece que nada tá te preenchendo? E aí eu comecei, quando eu separei dele, eu comecei muito pras festas, ia muito pras festas. Aí eu já tava bebendo. Isso tudo em Corumbaíba? Isso, em Corumbaíba. E aí eu já tava bebendo, bebia praticamente quase todos os dias, era raro não beber. Eu tava vivendo o que eu tinha na minha volta. Se você não põe na balança as suas companhias, você não vai subir de nível. Se você tá com uma companhia que não tem um nível elevado, seu nível não vai subir. Eu falo que hoje você tem que ter uma base, tanto espiritual quanto amizade, para você seguir e crescer o nível. Porque se você não tem um nível alto, você não vai subir, sua mente vai ficar intacta. E aí eu bebi muito em Corumbaíba. Eu tenho 2 filhos, eu tive um filho em Séries, que foi onde eu criei. Em um envolvimento que eu tive com um rapaz, e aí eu tive o mais velho, que é o Caian Vitor, e em Corumbaíba eu tive o João Pedro. O João Pedro tem 11 e o Caian Vitor tem 14.